Olá, boa tarde. Hoje estamos no dia 22 de janeiro de 2024 e vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no episódio 128. Mas antes de iniciar, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que este momento seja de paz, de amor e de harmonia e principalmente discernimento, para melhor conhecermos esta obra espírita indispensável à nossa vida. Para todos aqueles encarnados ou desencarnados que estão a ouvir ou irão ouvir este estudo, que a paz de Cristo esteja sempre convosco. Obrigado e que assim seja. Vamos então dar início a este episódio 26, episódio 28. Peço imensa desculpa. Estamos na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências, transmigrações progressivas. Na pergunta 196, Kardec questiona: não podendo o espírito se aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador por onde têm de passar todos os seres do mundo para alcançarem a perfeição? E a resposta é esta: sim, é exatamente isso, dizem os espíritos superiores. Eles se melhoram nestas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações e depurações sucessivas atingem a finalidade que tendem. Allan Kardec reforça a pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? E a resposta é: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da vida, isto é um comentário de Allan Kardec, o suco da vida nos oferece um símil material das diferentes graus de exploração da alma. Ele contém um licor que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido de uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de várias impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem de entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Pois, este comentário também é bastante explícito sobre esta questão. 196 é necessário que o espírito passe por todos os tipos de tribulações para, para serem elas escolas onde se aprende a viver melhor. Isto é extremamente importante. E vejamos que tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de juntos dos pais e a juventude junto das escolas. São indispensáveis os problemas e as dores nos caminhos da humanidade, pelo menos na faixa evolutiva que ela se encontra. Eis porque são necessárias várias reencarnações para a alma, como sendo oportunidades de aprimoramento espiritual e educandários de elevado poder, disciplinando e prometendo um porvir cheio de luz e cheio de paz. O espírito é luz divina recebendo inúmeras oportunidades de crescer ante a vida. No entanto, esse crescimento requer muito esforço e incontáveis problemas, de modo que a alma, e que leva a alma ao verdadeiro discernimento, compreendendo que sem amor não existe solução para todos os desempenhos. Deus processou meios pelas quais os espíritos recebessem assistência de compreensão em muitas atividades, sendo que uma existência terrena não daria que o espírito conhecesse de onde veio e para onde vai. As vidas sucessivas, quantas forem necessárias,
objetivando o aperfeiçoamento do espírito. Quando se vê um espírito encarnado ou desencarnado já atingiu a libertação, é bom que se lembre da sua jornada, o que ele já percorreu pelas vidas múltiplas. Ninguém compara a tranquilidade, assim como não se vende felicidade, que é a conquista. O preço é o esforço, a dor, o sacrifício e o tempo, e nestes meios surgem as bênçãos de Deus, computando todas as qualidades e convertendo-as em luz para quem viaja honestamente e trabalha honestamente, que percorreu todos os seus caminhos de aprendizado. Portanto, compreendem que é necessário que isso aconteça para nascer no coração o sol da esperança. Nunca pensemos que alguém nos vai trazer felicidade. Ela deve ser descoberta pelos nossos próprios esforços. Poderemos encontrar quem nos dará toques para a compreensão dos meios de adquiri-la. Essa é a misericórdia e a bondade de Deus. Sempre encontramos um sirineu. Até o Mestre aceitou a sua cooperação e nós sempre o procuramos. Vejamos que a natureza é cheia de lições elevadas. É um livro de Deus aberto a quem já quer lê-lo. Comecemos a estudar, mesmo que seja agora, porque em torno de nós as suas páginas estão-nos convidando ao grande entendimento. Temos de notar bem que as suas palavras são mais vivas que o comum dos livros. Elas falam do mais perfeito que as bocas dos homens, porque falam a verdade. E vamos continuar com o capítulo 4 da pluralidade das existências, agora sobre sorte das crianças depois da morte. Na pergunta 197, Allan Kardec questiona: poderá ser tão adiantado quanto um de adulto o espírito de uma criança que morreu em eternidade? A resposta é importantíssima. Ouçam com atenção. Algumas vezes, ou é muito mais. Porquanto pode dar-se que muitos mais já tenha vivido e adquirido soma de experiências, sobretudo se pulgariu. E Kardec volta a perguntar: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que seu pai? E a resposta: ouçam esta resposta. Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmo tão amiudadas vezes na terra? Como o Espírito responde desta forma, se nós não vemos que isso tantas vezes na Terra? Claro que vemos. Uma criança pode ser muito mais adiantada do que um adulto. Basta que ela tenha tido mais experiências nas suas vidas de reencarnações, as suas vidas sucessivas e sucessivas reencarnações. O facto da criança ser, neste caso criança, não quer dizer que é um espírito primitivo. Temos de tirar isso da ideia e compreender realmente esta questão. Somente o corpo se encontra pequeno. O espírito pode ser grande na escala espírita. Entretanto, encontramos muitos espíritos vestidos a roupagem de criança, que verdadeiramente o são na ordem evolutiva. Pode-ser dado um espírito novo a qual falta despertamento espiritual. As suas qualidades dormem e somente o tempo tem o poder de acordá-las. Até podemos identificar isso com certa facilidade. Se uma criança tem boas qualidades espirituais, pelo seu comportamento, a sua inteligência e pelos seus sentimentos, ela mostra o que é e mesmo o que foi no passado. As diversidades do comportamento nós encontramos em tudo o que se move e todos nós estamos subindo na grande escala em direção à luz, sob as bênçãos de Deus. Entre os próprios animais observamos diferenças, uns mais mansos, outros mais violentos, nas plantas umas mais delicadas, outras mais selvagens. Estão a perceber? É que um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que os seus próprios pais. Isso é frequente no seio da sociedade humana. Por vezes são os mesmos ancestrais de volta.
são como que os nossos avós, anteriores aos nossos avós, pertenceram à nossa família. Há tantos casos, e ao longo deste livro vamos falar de tantos casos que existe assim. A vida é uma constante aprendizagem. Os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos, porque se a criança é o futuro, como todos afirmam, o velho é a criança do porvir. São mudanças pedidas pelas leis de reencarnação e dos reencontros. A luta da doutrina dos espíritos é uma educação, é transformar o homem velho no homem novo, é fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la e procurar parar as arestas desta alma, que se encontra em um fardo de carne de informação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. Os encontros de pais e filhos, professores, alunos, com inimigos, é que enriquecem o celeiro dos dons da vida, despertando valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma onde estiver buscar esse entendimento, por ser esse o caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos da felicidade. Essa é a lei do amor, sustentada pela verdade. Tratemos as crianças como se fossem anjos, embora nem sempre sejam, e procuremos dar o que estiver ao nosso alcance em educação e amor. E se o fizermos, teremos a bênção de Deus. Na pergunta 198, Allan Kardec questiona: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em terra idade pertence a algumas das categorias superiores? Vejam, esta resposta também é muito importante. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo facto de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até à pureza. Então, aqui estamos nesta pergunta 198, estamos a falar de qualidades do espírito. Não é pelo facto de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como se costuma falar em muitas religiões, mas não no espiritismo. Ela se agrupa depois da morte ao corpo físico em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual. É o tempo, são as bênçãos do Criador. O que pode acontecer é que o corpo de uma criança esteja sendo animado por um espírito angélico. Assim como, em muitos casos, anima uma criancinha um espírito de condições inferiores. Quando cresce, ele se denuncia, exteriorizando o que realmente é. É a vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja de que idade for. Nós conhecemos as almas pelas suas qualidades. Essas qualidades que as conhecemos na vivência do dia a dia. Nós passamos por diversas provas no caminho da vida e a vida nos educa como sendo filhos do seu coração. Ela não se esquece de nos ministrar aulas a todos os momentos pelos fios do amor. Conquanto esse amor pode nos vir por meios diferentes daqueles que esperamos. As leis de Deus são verdadeiramente iguais para todos os seus filhos, porém cada um recebe a sua influência de acordo com a sua evolução. Certamente que um animal não pode receber o mesmo tratamento que o ser humano, nem esse o dos anjos. Eis a beleza da vida, pagando o salário correspondente ao trabalhador. Contando nesse trânsito de merecimento as condições espirituais e os valores que são adquiridos. Em muitas religiões
Acham que pela simplicidade das crianças, por não existir erros nos seus caminhos, por lhes faltar tempo para errar, quando desencarnam em terra idade, têm seguro o seu lugar no céu. O céu é legado de quem merece. Ela, a criança, não errou, mas também não acertou. Ainda mais temos o facto da reencarnação. A criança pode pertencer na sua escala da vida a uma posição elevada. Se assim for, certamente que irá para o lugar a que já fez justos. No entanto, se ela não adquiriu outra qualidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou outro mundo para conquistar a sua jornada e viver experiências que lhe trarão felicidade. A alma deve despertar o que traz dentro, e esse facto só ocorre no decorrer dos milénios sem conta. Não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos, obedecendo à lei do Criador. Só que os espíritos saíssem das mãos do Pai, já com todas as condições para permanecer nos céus, e os outros passassem por provas e tropeços, onde estaria então o amor do Pai? Se pensarmos bem, a razão diz-nos o contrário. Todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres. E os que estão à frente saíram pelos caminhos da vida primeiro. Quem saiu depois também chegará a esse porto seguro, desfrutando do amor que semeou na imensa lavoura do tempo. Cuidemos das nossas crianças sem nos esquecermos dos idosos, porque já participamos deste estágio e voltaremos a ele no momento em que o Senhor achar conveniente. Se plantamos educação nas diretrizes do amor, colhemos paz e plenitude da verdade. Na pergunta 199, porque tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta é esta. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a anima o complemento de existências precedentemente, interrompida antes do momento a que devera terminar, e a sua morte também não raro constitui provações ou expiações para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu pequenina? Pergunta Allan Kardec, e a resposta: recomeça outra existência. Allan Kardec faz aqui um comentário sobre esta pergunta. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se ela, a sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do género humano? Da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta de condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade. Semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os terrários só por si mesmo se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores destinos numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia e a felonia e a perfidia, nem pendor para o roubo ou para o assassino. Não obstante, os bons exemplos de que todos os lados se lhe dão. A lei civil as absorve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de facto, elas obram mais por instinto que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui
para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos estão muito pouco, perdão, as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão de progredido. Sofrem então por efeito dessa falta de progresso as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas das suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Eu não vou fazer aqui comentário porque esta questão 199, porque este comentário de Allan Kardec acho que é suficiente para entendermos bem esta pergunta. E vamos agora, continuando no capítulo 4, a pluralidade de existências, vamos falar de sexo nos espíritos. E na pergunta 200, Allan Kardec questiona: têm sexo os espíritos? Vejam bem, porque há muita gente a falar sobre este assunto e a divagar e inventar sobre este assunto. Ouçam bem esta resposta dos espíritos superiores. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre ele amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Vejam bem a importância disto. É que esta pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existem sexo nos espíritos? No entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. Vejamos. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis de acordo com a evolução do espírito. Podemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Na sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende os instintos e ao fator biológico caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é a troca de valores na ordem natural da vida e esses valores, essas trocas nas esferas elevadas, são de ordem divina pelos sentimentos. Se falarmos no astral inferior, as almas ali encontram-se ainda materializadas e os seus processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando à luxúria, com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. Há pureza nos sentimentos somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que estou a falar, podemos observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo, como se estivessem no próprio corpo. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é um instrumento das reencarnações onde os espíritos se depuram, educam e aprendem, e para bem dizer, abençoam os pais que os receberam com amor. Nós temos de procurar cada vez mais elevar os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior e compreendendo a necessidade do amor na qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupa para os espíritos, como tarefa bem mais sublime nas escolas, onde as almas se eduquem e as almas se instruem. Os espíritos têm sexo, porém, devemos analisar a faixa de uso para que não pequemos em comparações gritantes e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Não esqueçamos do Cristo e daquilo que Ele nos ensinou, dizendo aos seus discípulos que se amasse como Ele os ama. E em tudo o que fizemos, esforcemos para aprimorar o sentimento espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. O Espiritismo mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos. E de se entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem. Numa alegria divina, embora a terra
porque o planeta, de certa forma, é algo no céu. Onde estivemos, devemos procurar começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. Se o homem usa o sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo desregramento, por tudo o que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. E na pergunta 201, Allan Kardec questiona: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta é muito clara dos espíritos superiores. De certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e que animam as mulheres. Então, estamos aqui a falar nesta pergunta 201, troca de corpos. Vamos lá ver. Os espíritos trocam de posição quantas vezes forem necessárias no que tange ao corpo físico, de homem ou mulher. Um espírito que animou muitas vezes um corpo de um homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulher. O espírito na profundidade do termo, não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito, diferenciando e, ao mesmo tempo, ajustando a matriz da carne como homem ou como mulher. No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer para a sublimação do espírito. Nós temos que compreender que o pensamento é tudo muito espiritual. Ele pode criar, desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. No mundo espiritual, não há reproduções de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento de acordo com a evolução da alma. A alma não reproduz a alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos. Mesmo assim, o material para esse espetáculo maravilhoso só Deus o pode criar. Somente Ele dá vida a tudo o que existe. É o que podemos dizer. O Espírito é como uma chama e a sua forma, para que possamos ter uma ideia mesmo pálida, é como a água que toma a forma da vasilha onde é depositada. Ele é uma luz cuja qualidade não se pode saber por escapar às mais elevadas deduções do ser humano. Sexo, como se pensa ainda, é para os corpos inferiores, servindo ao espírito nas mesmas condições. O espírito, na medida da sua evolução espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores e, quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Uma faca tem uma missão muito importante nos mãos hábeis de um açougueiro. No entanto, quando portada por uma criatura ignorante, pode provocar desastres imensos. Assim, o avião, a bomba, o carro, etc. O homem, sem educação espiritual, distorce as suas próprias possibilidades de se elevar com o seu corpo. O espírito pode perfeitamente nascer em corpos de homens, depois retornar quantas vezes foram necessárias em corpos de mulher, se precisar de experiências que advêm dessas trocas. Isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, com todos os reinos da natureza que processam essas permutas na multiplicidade da vida. Nós temos que estudar mais. E a quem deseja se instruir, sempre apresenta em seu caminho os meios. No mundo espiritual continua-se a estudar todos os assuntos, porém a diferença é que as anotações espirituais são sinceras e nunca nascem dos interesses mesquinhos. Não vivemos à procura de ouro nem prata para nos vestir. O único dinheiro em nosso plano é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas sociedades. Por isso é que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na Terra, dando início à vida espiritual. De outra feita afirmou: eu sou o pão que desceu do céu.
E frente à samaritana afirmou: se bebes desta água que eu te der, nunca mais terás sede. Resumindo, se queremos ser livres, libertemos pelo amor. Aí vamos encontrar a felicidade para as pegadas do mestre, dos mestres. E vamos continuar com a pergunta 202. Quando errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Olha a resposta dos espíritos superiores. Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Importante esta resposta. E vejam este pequeno comentário, mas é muito direto, de Allan Kardec. Os espíritos encarnam como homem e como mulher, ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes compreendirem tudo, que cada sexo, como cada disposição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e com isso enseja de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnado só saberia o que sabem os homens. Importante, muito importante esta parte. E vamos continuando no capítulo 4, parentesco e filiação. Na pergunta 203, Allan Kardec questiona: transmitem os pais aos filhos uma parcela das suas almas ou se limitam a dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? A resposta é a seguinte: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Estamos a falar de indivisibilidade nesta pergunta 203. É claro que os pais não transmitem aos filhos parte das suas almas, pois a alma é indivisível. Cada um tem a sua. A mãe tem um, o pai, o filho. Somente fornecem meios para que os corpos se organizem. Os agentes da verdade, como co-criadores, sob a bênção do Senhor, criaram um corpo físico de sorte a esse obter ao progresso pela sua própria função. O espírito não se divide como pregam muitos espiritualistas. Ele somente anima quando reencarnado em um corpo e não vários corpos materiais. As variedades de corpos, como já falámos, são sutis, integrando vários estágios da personalidade para que o espírito possa se manifestar. São como que agentes ao comando da alma, para que ela possa se manifestar com mais desembaraço em todos os rumos que pretender. O sexo é, pois, um instrumento para que a vida material tenha o seu princípio. E é no momento da concepção do encontro espermatozoide com o óvulo que a alma se ajusta, dando os primeiros laços para uma missão ou provação, às vezes as duas. A carne é uma escola onde se aprende muito, no teste de cada dia. O que é do corpo, nasce do corpo. O que é do espírito, nasce do espírito. Aqui devemos tentar um pouco falar da gênese da alma, por nos faltar entendimentos. Isto é importante. Também não é tempo, pois ainda nos falta conhecer o corpo humano que não conhecemos. Depois do conhecimento deste, é que de bom senso conheçamos os outros corpos espirituais, para então recomeçarmos a estudar o princípio do espírito imortal. O corpo humano, por vezes, tem muitas heranças dos seus ancestrais. No entanto, o espírito não herda do espírito. Ele é a luz saída das mãos de Deus. Os espíritos não geram espíritos. Somente Deus é o Pai de todos e de tudo. Um pai ignorante pode ter filhos sábios e vice-versa, assim como pode um pai inteligente ter filhos inteligentes, dependendo da alma que reencarna em seu intermédio. Para que nós possamos compreender essa ciência, é necessário que se faz que nós estudemos, que nós meditemos e conversemos com aqueles que já estudaram e compreendem certas leis naturais da vida. Quem não se esforça não aprende. O espírito não gera espírito, repetimos.
O mundo precisa de ciência espiritual e não mais. Perdão, e não mais. Mais tarde, quando as pessoas estiverem preparadas, as próprias universidades vão ensinar a ciência do espírito, usando professores com interesse somente de prestar serviço aos que desejam aprender as leis mortais que vibram no universo. Portanto, a doutrina espírita é precursora destas verdades e será reconhecida como tal no futuro, quando os mestres tiverem a necessidade de buscar as suas páginas, as primeiras lições da vida espiritual. Mas, entretanto, vamos esperar orando e trabalhando. Do mundo espiritual para a Terra já partiram muitos desses mestres, para operarem no sentido de que a verdade seja colocada em cima da mesa universitária. Na pergunta 204, Allan Kardec questiona: uma vez que temos tido muita experiência, a nossa parentela vai além da que existe atual, que a existência atual nos criou? E a resposta é: não pode ser de outra maneira. A sucessão de vidas corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Ora bem, estamos a falar aqui de ligações anteriores. Vejamos, nós pertencemos à criação de Deus e estamos ligados uns aos outros por leis universais. Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade ou às vezes de ódio. Contudo, isso é processo que se desenvolve entre as criaturas. Se amamos, esse é o nosso dever, a nossa finalidade. Se odiamos, tornamos a voltar para que o amor se faça presente nos nossos corações. Quer dizer ou compreender que somente nascemos de uma só família e em muitas reencarnações é esquecer a universalidade, é esquecer que o amor é força poderosa da vida em todos os departamentos da criação. Podemos nos reencarnar em centenas e milhares de famílias. Basta a necessidade de pedir, desempenhando papéis e aprendendo lições. Essa é a vida que corre cada vez mais para a frente, iluminando a alma e dando a ela o roteiro de que precisa para chegar às esferas superiores. Se nos apegarmos muito a um grupo familiar, certamente que teremos de nos apegar a outros que nos receberão por caridade. É assim que vamos nos aperfeiçoando cada vez mais na existência, na nossa existência, numa extensa escala de subida para a libertação, até que podemos sentir a família na humanidade, a humanidade se sentir fazendo parte de um todo. Nós somos, e toda a gente que nos dá, uma grande família universal. É esse o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo e todos saímos de uma só fonte, o soberano Senhor do Universo. Quer queiramos, quer não queiramos, estamos ligados a tudo que nos rodeia. Quer queiramos, quer não queiramos, estamos participando em todos os acontecimentos da humanidade. Eis o momento de semear a semente do bem, a semente do amor, a semente da caridade, pois somente colhemos aquilo que plantamos. Não é a intenção que não podem existir estrangeiros para nós. Celebramos a mesma casa e participamos da mesma família espiritual. Mediante o amor puro caem todas as barreiras, desaparecem as ligas diversas que impedem por vezes a raça de se comunicarem com mais facilidade. As raças deixam de existir e a cor não é um empecilho para que a unidade se apresente na equação do amor.
As dificuldades são criações deles mesmos. São nascidas do orgulho, do separativismo e do egoísmo. Quando descobrirem que vivemos amando como Jesus ensinou, é melhor a razão, ou seja, ensinou, é melhor. A razão lhes irá mostrar o caminho a seguir, porque, por instinto ou intuição, todos nós procuramos a felicidade. As divisões de povos, de países, de raças, famílias, que já não existem de forma tão acentuada, vão desaparecendo com o progresso. Como é o caso da escravidão do ser humano, a sua venda como animal, o desprezo das raças, os duelos para manter a honra, o holocausto de adultos e crianças para acalmar os dedos e mais factos fáceis de serem verificados. Nós temos de nos unir por lei de Deus em uma grande família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus e diante de Cristo. E vamos continuando falando de parentesco e filiação. Na pergunta 205, algumas pessoas da doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços da família, como fazê-los anteriores à existência atual. Vejam que a resposta, ele os distende, não destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Esta doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode-se achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. E reforça a pergunta Allan Kardec. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer um pode ter sido um pai de um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. E a resposta dos espíritos superiores é exato, mas essa importância centra no orgulho, os títulos e a categoria social, a riqueza. Eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que curaria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem de vaso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando a vaidade que Deus formulou nas leis da natureza. Nesta pergunta 205, estamos a falar de amor universal. A doutrina da reencarnação não se afigura como destruidora dos laços de família. Pelo contrário, ela é como lei que vigora em todos os mundos onde os espíritos reencarnam. Cultivar o amor somente entre os ancestrais, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos, neste caso, amar só os nossos familiares, a consciência em que Cristo nos diz que reforça o egoísmo e o próprio orgulho, não só dos que nos acompanham, como, igualmente, de toda uma raça. A lei da reencarnação é divina por eliminar os limites de todos onde poderemos viver. Negá-lo é desconhecer Jesus, que nos pede para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Amar a todos e a tudo. Pois se a criação vem de Deus, somos todos irmãos, na graça e misericórdia do Senhor. O princípio das vidas sucessivas nunca destrói os lares. Ela se estende ao infinito e se forma na Terra uma única família para que tenhamos oportunidades de exercitar o amor. Sem a reencarnação, não há condições de se entender um amor além das fronteiras do lar. Já pensaram bem nisso? Mas com o tempo as almas vão crescendo e percebendo-se que precisam umas das outras mesmo se encontrem distantes. Basta um homem olhar o que come, o que usa,
e o que não foi feito pelas suas próprias mãos, nem pelos seus familiares e que por vezes vieram de fora de outras nações. Façamos como o ar e as águas, que desconhecem barreiras de estações, de estados, nações, levando o conforto de alguém onde quer que seja. Imitemos o sol, a sua luz e vida, manifestando saúde e doando vida, onde pode alcançar para servir. O apego às heranças é embaraçoso, para se crer que nascemos tantas vezes quanto forem necessárias. Contudo, Deus nos pediu opinião para. Deus, perdão, não nos pediu, felizmente, a opinião para fazer as leis que respondem às nossas necessidades despertares espirituais. Quem ainda não deseja compreender a lei da reencarnação, esteja certo que o com o tempo se encarregará dele, e as escolas das vidas sucessivas ensinará que essa lei, como dogma divino, é para o seu próprio bem, porque nos ajuda a entender e a vivenciar o amor universal. Quem não pode ainda conceber a lei da reencarnação como bênção de Deus em nosso favor, que medite sobre ela e que ore pedindo inspiração. O céu nunca foi pobre de conhecimentos, principalmente nos que tange à libertação de espíritos. Para derrubar o passado não basta alguns segundos de arrependimento. O arrependimento na reforma interna pelo amor e pela caridade, pelo trabalho e pela compreensão. Tudo que possamos ver e sentir troca de formas periodicamente, porque a vida é movimento, mesmo sendo que é a mesma luz divina que move as formas que cada vez mais ascendem para a verdade. Nascer, ou melhor, quem nasce, renasce. Essa é a lei. E vamos ficar hoje pela pergunta 205. Voltaremos esta semana para o episódio 29. Mas antes, quero agradecer do fundo do coração ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por terem permitido este estudo dentro da paz do amor de Cristo. Que Ele esteja sempre connosco e em toda a parte, e que assim seja. Obrigado a todos que escutaram este episódio 28. Espero que tenha sido do vosso agrado este entendimento sobre estas perguntas perfeitas de Allan Kardec aos espíritos superiores. Obrigado e uma ótima semana.